o dia que o meu cunhado abusou da minha cachorrinha. Essa história não é minha, né? Essa história é bem polêmica. Presta bastante atenção que você vai ficar assustado com o ser humano, mais uma vez. Depois falam que, né, não acreditam que possa acontecer essas coisas, mas o que eu vou fazer? Eu estava casada há 5 anos e teve um dia que a gente teve um almoço na minha sogra. Minha sogra tinha 5 filhos e ela gostava muito de reunir os filhos na casa dela. Tinha uma casa muito grande, né? E todos eram casados, todos. E o meu marido era o caçula. E aí a gente foi, né? A gente não tinha filho e aí a gente levou a nossa cachorrinha. A gente gostava muito da nossa cachorrinha, a gente estava com ela há 2 anos, né? Era um bebê ainda. E ela era um porte médio, não era nem pequenininha nem grande, era um porte médio. E ela era toda bonitinha, né? E gostava de todo mundo, e brincava com todo mundo. E, enfim, ela gostava de brincar, né? E ela ia com todo mundo. Era uma poodle. Aí, gente, a gente tava lá, na casa da minha sogra tem, assim, parece uma chácara, sabe? Tem um quintal muito grande, assim, um gramado. Meu sogro comprou 2 terrenos, então ficou um terreno só para lazer mesmo, e o outro a casa. Era num condomínio fechado. Então ela sempre reunia a família toda, né? Comprou uma casa muito grande, construiu uma casa muito grande, porque muitos filhos, os netos, tudo. Só a gente que ainda não tinha filho. Mas a gente levou nossa cachorrinha, né? Porque tava todo mundo lá, todo mundo gosta dela, tal. E aí a gente foi. E era um dia que tava fazendo churrasco, e cada um para um lado, e vai para lá, vai para cá, e a gente deixou ela solta, né? Porque não tinha perigo ali. E ela não era de fugir também, né? Ela ficava sempre perto da gente. E, e as crianças brincando com ela, brincando com ela. Só que aí, chegou uma hora, assim, que a gente já tinha almoçado e na hora do almoço, aquela algazarra, aquela coisa, eu nem senti falta dela, porque as crianças brincavam muito com ela, né? Levava ela lá pra cima, nos quartos, então a gente não deu falta. Mas já fazia um tempinho que eu não via ela. Mas eu olhava assim e via que as crianças não estavam também, falei, tá com as crianças. Ai, gente, aí chegou depois do almoço, umas 3 da tarde, 3h30, assim. Falei assim, cadê a fulana? Ela sumiu. Falei pro meu marido. Falei, ele deve estar com as crianças. E aí, nesse momento, as crianças estavam lá no gramado, né? Estavam brincando lá, chutando bola, brincando, enfim. E ela não estava. E onde tinha bola, ela estava. Onde tinha criança, ela estava. E ela não estava. E aí, daqui a pouco, a gente vai e procura, e procura, e procura. Falei, onde será que ela tá dormindo? Lá nos quartos, lá em cima? Que ela também era bem dorminhoquinha, né? E aí a gente começou a chamar ela. E aí a gente viu que o meu cunhado estava descendo as escadas. Só ele estava descendo as escadas. E aí a gente subiu. Você viu fulana? Não, não vi. Tava dormindo, tava dando um cochilo. E aí a gente entrou no quarto, gente. E ela tava assim, caidinha. Ela tava desmaiada. Ela tava desmaiada e eu levei um susto muito grande. Eu achei que ela tinha. E aí eu comecei a gritar e chamar o nome dela. Ela tava respirando, mas ela tava assim. Aí eu gritei lá pra todo mundo, falei, gente, olha o que tá acontecendo, fulano. E todo mundo preocupado, e todo mundo gritando. Levamos ela pro veterinário, era longe, porque a minha sogra morava num lugar afastado. E levamos ela pro veterinário imediatamente. Tinha um na cidade 24 horas, que era final de semana, né, era um sábado. E tinha um lá aberto. Foi até uma nota, viu? A gente não tava preparado pra isso, não. E aí, na hora que chegou lá, o veterinário começou a examinar ela e viu que ela tava com as partes íntimas machucada, tava sangrando. Aí a gente até achou que ela tinha entrado no cio, sei lá, mas aí ele viu que tava machucada, né? E aí ele falou, eu vou fazer uns exames e eu já volto. E ele foi lá dentro, fez os exames e ele falou assim, olha, ela foi abusada por um adulto, porque tem espermatozoide aqui dentro dela. Eu falei, o quê? Olha, gente, eu não sei explicar pra vocês qual é a sensação disso. Eu acho que é a mesma sensação de você ter um filho que aconteceu isso. Porque, tipo assim, acho que é muito chocante, sabe? Por ser um animal e por saber que um adulto fez isso. Tinha secreção ali de um homem. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Na hora eu vi a cena do meu cunhado, era o Ovelha Negra, sabe? Já tinha traído a mulher, um safado. Eu vi a cena dele descendo. Aí eu olhei pra cara do meu marido e falei, seu irmão. Porque foi ele que desceu, ele era o único que tava lá. Gente, nós voltamos lá. Deu o remedinho pra ela, ela voltou.
Ficamos lá umas 2 horas, ela tomou um sorinho, um remédio e tal. Graças a Deus ficou bem. Não precisou dar ponto, mas ela ficou bem machucada. Aí deu a pomadinha pra passar nela, né, o remedinho. E eu voltei lá. Eu voltei lá e falei assim, olha aqui. Ela saiu daqui, ela entrou aqui bem. E tava toda a família lá. O que aconteceu, tal? Aí eu contei, falei, aconteceu isso, isso, isso. Todo mundo, o quê? Falei, e foi aqui, porque ela estava lá no quarto, lá em cima. E a única pessoa que estava lá em cima era fulano. Aí ele olhou assim e falou, vocês estão loucos? O que é isso? Para com isso. E o veterinário, ele não foi bobo, não. Ele pegou a amostra para fazer exame, se eu quisesse, para provar, né, de quem era. Aí eu falei assim, eu tô com a amostra aqui. Só que nem precisou. Quando falou que tava com a amostra ali, ele falou, fui eu mesmo. Tava bêbado, nem sei o que eu fiz. Não sei o que aconteceu comigo, nem era eu. Falei, nem era você, mas eu dei tanto nele. Mas eu fui pra cima dele, meu marido me segurou e foi uma loucura. Meu marido também queria dar nele, mas eu tava batendo mais, né? E aí não sabiam o que faziam. A mulher dele foi pra cima dele. E olha, eu não imaginei que ele fosse falar que era ele, assim, sabe? Mas é que quando eu falei que eu tinha uma amostra, na verdade eu joguei o verde, né? Porque eu nem sei se daria pra fazer, não sei se daria pra fazer um exame com aquela amostra, né? Se daria pra saber que era dele. Eu acho que sim, né? Mas eu nem precisei fazer exame, nada. Ele só falou, ó, tá aqui, né? Colocou. Mas acaba morrendo, né? Mas ele, enfim, ele mostrou pra gente, falou, ó, tava isso aqui dentro dela. Tinha bastante, viu? Jorrou lá dentro dela. E aí, olha que nojo, gente, eu tenho que falar isso, pelo amor de Deus. Aí ele deu, né? Porque ficou dentro dela, né? Ele deu, colocou num vidrinho. Falei, tá aqui a amostra. E aí a gente levou ele, chamamos a polícia. Ele foi preso. Ele foi preso, só que aí pagaram a indenização, né? Ele ficou lá só um mês, pagaram a indenização e conseguiram dinheiro, um dinheirão, tiraram ele de lá e foi isso, gente. Assim, uma coisa trágica, né? Eu quis trazer isso pra vocês porque pra mim foi uma coisa assim, a coisa mais terrível que já aconteceu na minha vida. Isso já faz 2 anos, mas eu quis trazer pra vocês me falarem o que vocês acham. E essa é a minha história. Mas a minha cachorrinha está bem, graças a Deus. Gente, que é isso? Eu senti no meu coração. Vocês sabem, né, que eu sinto. Na hora que eu tô contando, eu fico abismada. Me conta aí o que vocês acham. Se você tiver uma história, manda pra mim, que aqui a sua história vira de tudo, tá bom? Mas tem de tudo aqui mesmo. Não adianta as pessoas ficarem assustadas. Nossa, só aqui que tem esse tipo de história. Mas o que eu vou fazer, né, gente? É aqui. Quem gosta, fica. Quem não gosta, tchau, né? Um beijo no teu coração. Deus te abençoe.